Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV a partir das 17 horas e durante todo o dia. Na melhor hora do dia, aí você pode, tanto em nossas redes sociais, quanto em todos os tocadores de podcast, ouvir e ver este programa também. São 7 horas e 5 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Finalmente é sexta-feira, e sexta-feira de calor, hein? De verão, né? Depois de 2, 3 dias aí com temperaturas um pouco mais baixas do que as anteriores, de dias anteriores, hoje voltamos ao normal. Temperatura hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de 32 graus para Campos de máxima, 23 de mínima. Agora faz 25 graus aqui no centro da cidade e chegou até chover. Pouco, né? Uma garoa aí pela manhã, início da manhã, mas o tempo já melhorou e tem sol agora aqui pela área central em alguma parte, mas segue também com o tempo de novo, né, parcialmente nublado. Essa instabilidade deve passar hoje e a probabilidade de chuva é bem menor. 25 graus agora aqui no centro da cidade, com previsão de 32 graus de calor. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, com o Rodrigo Gonçalves, vamos conversar. Estamos recebendo o Sérgio Mendes, ex-prefeito, jornalista e pré-candidato a prefeito de Campos. O Sérgio vem para falar sobre vários assuntos aqui nesta manhã com a gente. Fala sobre a LOA e CPI da educação, nessa relação entre legislativo e executivo de Campos, essa novela toda, o fim da pacificação, enfim, todas esses fatos ocorridos aí nos últimos dias. E por fim, ele fala ainda sobre os erros e virtudes do governo Vladimir e também da Câmara Municipal, e fala ainda do programa de hoje sobre partido, nominata, que tem sido aí um desafio grande para a maioria, e tenta projetar também as eleições de prefeito e vereador de Campos. Já, Sérgio, vamos trazer o seu bom dia, mas já agradecemos aqui pela sua presença. O Folha no Ar é oferecido por Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e de toda a região de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Não esqueça de baixar aí o aplicativo de graça do Laboratório Plínio Bacelar.
leve, não ocupa muita memória aí do seu smartphone e tem todos os serviços para você ficar bem mais à vontade aí com todo o atendimento de qualidade do Plínio Bacelar e também da vacina Plínio Bacelar. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, a gente confere aqui agora algumas delas. TCE autoriza governo Vladimir a substituir RPAs por terceirizados e concursados. Com a decisão, o município está autorizado a trocar esses profissionais por trabalhadores através de empresas, realizar processo seletivo e também concurso. Tarifas de ônibus intermunicipais com reajuste a partir de sábado. Os coletivos que operam no interior do estado ficam reajustados em 4,23%. Governo do estado do Rio recebe o primeiro lote das vacinas contra a dengue. Imunizantes serão distribuídos aos municípios da região metropolitana. Para Campos, ainda não será desta vez. Petista cobra Vladimir entre governo Lula e os Bolsonaro. Cobrança foi feita por Gilberto Gomes, secretário de comunicação do PT. A audiência na Câmara debate transporte público de Campos. A série de audiências foi um acordo entre Executivo e Legislativo para aquela votação da LOA. Navio com minério de ferro encalhado no Porto do Açu começa a ser rebocado. Flávio Dino toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mulher fica ferida após bater o carro em poste em Gruçaí, São João da Barra. Faxinão da dengue foi adiado, mas mutirões acontecem hoje. Haveria um faxinão ontem, mas foi adiado por conta do mau tempo. Bolsonaro vai à Polícia Federal para ser ouvido sobre golpe, mas fica em silêncio. O ex-presidente ficou menos de meia hora no local. Prefeitura pretende adquirir 350 ônibus para renovar a frota. Dom Roberto Francisco celebra 16 anos de ordenação episcopal. Homem morre atropelado por uma carreta na BR-101. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira, na altura de Serrinha. E decisão do STF mantém trâmite da CPI da Educação na Câmara. Ministro Cristiano Zanin julgou improcedente reclamação feita por governistas. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br, que você acessa aí a todo instante, com todo o conteúdo aí gratuito para você. 7h11 em Campos. Deixa eu trazer o bom dia aqui do Sérgio Mendes e a gente começar essa entrevista de hoje. Ô Sérgio, bom dia. Prazer sempre recebê-lo aqui do Folha no Ar. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Rodrigo Gonçalves. Bom dia, Luiz Barbosa. Bom dia aos ouvintes e telespectadores. Quero, a princípio, agradecer ao Grupo Folha por esse espaço democrático, por estar ouvindo todos os pré-candidatos e apresentando propostas de desenvolvimento e de crescimento econômico e social para o município de Campos. O bom debate, a qualidade do debate. Sim, sempre. É o diálogo, o debate. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo, do Rodrigo Gonçalves, logo a seguir o do Aloysio. Essa semana o Aloysio está na bancada com a gente e o Rodrigo hoje reforça esse time. Rodrigo, muito bom sempre contar com você aqui nessa bancada também. Muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença também. Obrigado, Nogueira. Um bom dia a você, um bom dia ao Aloysio, um bom dia especial ao nosso entrevistado, Sérgio Mendes. Agradecer também todo mundo que acompanha a gente em 98.3 e também, claro, pelas redes sociais, né, pelos streams. É sempre um prazer ter todo mundo aqui. Agradecer não só aquelas pessoas que estão aqui em Campos, né, mas também em todos os municípios vizinhos, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis e onde quer que você esteja ouvindo a gente, é sempre um prazer ter vocês nessa manhã de muita informação. Dona Sebastiana já chegou aqui. Já vi que ela está aí já. E, Aloysio, para
essa semana o Maurício estava esperto aí, estava chegando mais cedo. Há uma disputa, para quem não sabe, aqui do Maurício, ouvinte nosso, número 1 de carteirinha, né? E Dona Sebastiana. Dona Sebastiana estava ganhando de goleada, mas eu acho que ele deu uma reagida essa semana, deu aumentou o fôlego lá mas hoje ele já perdeu. Também com o Rodrigo aqui na bancada, né? Não ia perder, não ia ganhar. Bom, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa e também agradecer sempre pela sua presença. Bem-vindo, Aloysio, e a importância de contar com você aqui nessa bancada. Muito bom? Seja bem-vindo. Bom dia, Aloysio. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Saudações rubro-negros, Beto. LDU comigo. Pro domingo, tá animado pro domingo, Beto? Tá animado pro... Ué, só alegria. Olha lá. Daldi Dela Cruz, eu não sei de onde vocês arrumam tanto jogador bom assim. Bom dia, Rodrigo Gonçalves. E o Rodrigo, nosso bom dia aí, a Dona Sebastiana, que sempre nos acompanha aqui. Foi até reagindo. O Brasil reagiu fazendo um gol na Alemanha. Bom dia, Sérgio Mendes. Obrigado pela presença. Vamos estar conversar um pouco nos 3 próximos blocos. Nosso bom dia às categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta. Os taxistas no trecho aplicativo, professores, pais de alunos. Sérgio, vamos lá. Essa coisa que você falou aí no início, eu agradeço, mas a gente tem que sempre, em nome do respeito à legislação eleitoral, sempre que frisar que a gente não pode falar em proposta, né? A gente pode falar em problema e tal, mas não, nada que, tipo, se eu for eleito, farei. Não, isso não pode, porque isso é vedado. Sim. Propaganda contemporânea. Então, eu sei que você não disse nesse sentido, mas é pro ouvinte saber, né, que a legislação eleitoral nos veda de falar em proposta. E eu acho que veda com razão, porque é propaganda contemporânea. Depois que a eleição começar, tranquilo, né? Depois das convenções, tranquilo. Depois de julho, tranquilo. Mas até lá, a gente não pode. Dito isso, vamos começar relembrando para trás, para a gente projetar um pouco, tentar projetar um pouco para frente. A questão da LOA foi uma questão... eu tirei uns 20 dias... falo pela minha experiência pessoal, tá? Uns 20 dias ali em janeiro e fiquei atafona. Não me desliguei completamente dessa vez, como eu costumo fazer. Eu fiquei mais atento, acompanhei o Rodrigo, tudo que ele colocava eu acompanhava, até porque estava em aberto, né? A coisa estava em aberto. E me espantou, porque em atafona você convive com gente, não é como você convive em campos, é muito mais fortuito. Você vai caminhar na praia, você vai pegar uma praia, você vai no açougue, vai no padaria, no comércio, né? Na rua mesmo, no botequim, aí cruza com as pessoas e começa a conversar. É inevitável que quando cruza, eu acho que com o Rodrigo também é assim, as pessoas querem falar sobre política, porque você trabalha com isso, né, acompanhando. E me espantou, eu nunca tinha visto antes, eu estou com 51 anos, essa sopa de letrinha da Lua cair tão no popular. Eu nunca tinha visto, uma coisa que eu nunca tinha visto, meio século de vida. Não estou tão novo assim. E assim, me impressionou, logicamente que ali eu tô falando uma opinião mais da pedra, né? A Tafona é uma praia, né? Classe média alta, né? Tô falando mais da 98. Aí me espantou a unanimidade, que eu não ouvi uma opinião dissonante, isso me espantou bastante, de apoio a de apoio a Vladimir Garotinho e de crítica, hora repúdio à oposição e não querer o Marquinhos Bacelar presidente, não querer botar na pauta. E me parece que isso não mudou, tanto que foi a pressão popular que acabou levando o Ministério Público também a entrar no circuito, né? 2 reuniões, primeiro 2 separadas, uma com o Vladimir, uma com o Marquinhos, e, enfim, uma reunião deles todos os vereadores na prefeitura,
e no dia seguinte, como o Rodrigo disse, a aprovação da LOA, né? Como é que você viu isso? Eu pergunto porque a gente entrevistou aqui outro candidato de oposição como você, o Alexandre Buchaú, que pareceu não divergir muito dessa impressão inicial que eu dei, não. Ele classificou esse atraso da votação da LOA como um tiro de canhão no pé. Como é que você classifica? Olha, primeiro eu quero mandar um abraço para o Beto aí na técnica também, e para os ouvintes e para os telespectadores que estão agora nos prestigiando. Veja bem, Aloysio, eu acho que, não sei se vou fugir um pouco da resposta, do foco dessa pergunta sua, mas eu penso o seguinte: esse estresse se deu na cidade em virtude da falta de um espaço democrático para discutir o orçamento do município, de você ir nas localidades ter um orçamento participativo. Como é que funciona isso? A Câmara, com o Executivo, vão para as comunidades, vamos passar o Carnaval, deixa passar o Carnaval, vamos lá para março, começa esse processo itinerante. Vamos discutir o orçamento para o ano de 2025. Chega lá na comunidade de Santa Maria, ou de Morro do Coco, naquela região lá, reúne todo mundo lá, vamos ver quais são as demandas do município para aquela região. Depois vamos para Guarulhos, vamos para a Baixada, vamos para a região ali de Serrinha, vamos fazer esse processo de orçamento participativo e democrático de março, abril, maio, junho. Quando chegar julho, agosto, envia esse orçamento para a Câmara. Esse orçamento já está mais do que destrinchado, mais do que debatido com a Câmara, mais do que debatido com o Executivo, mais do que debatido com a população, e a população falando diretamente para o governo e para os vereadores quais são os problemas emergentes, e aí sim resolve-se, prevê-se o orçamento em cima dessas demandas, que são as demandas mais prementes, mais urgentes da população de todas essas regiões. Então, acho que o que falta, na verdade, é um ambiente democrático, é um ambiente transparente, é a participação da população nesse processo da feitura da LOA, da Lei Orçamentária Anual. É esse o meu pensamento com relação a isso. Quem perdeu com isso foi a tensão do povo, de toda a comunidade, porque ficou tensionado, porque se aprova ou não aprova, se não aprovar, o dinheiro não vai para as instituições, se não aprovar, não vai ter o cartão Goitacá. Então ficou aquela tensão na cidade, do meu ponto de vista, de uma forma desnecessária, na medida em que, se nós tivermos um governo democrático, transparente, que visite as comunidades, que debata o orçamento e que depois, julho, agosto, já envie esse orçamento já destrinchado, não vai ter mais esse problema no município de Campos. A LOA ainda vai uma coisa que continua repercutindo na Câmara nessa volta, ainda essa questão, parece que a questão técnica foi superada, mas a questão política não foi superada. Então, isso ainda acontece, muitas discussões na Câmara ainda em relação a isso. Essas impressões, inclusive, que o Aloysio colocou aqui, cada grupo agora tenta defender lá, né, que quem saiu ganhando, né, por mais que eles falem que os dois cederam e a população, no fim, foi beneficiada, mas, né, politicamente, tanto um grupo quanto o outro ainda tentam tirar proveito disso. Mas aí, na volta dessa Câmara, a gente volta também com a atenção da questão da CPI da educação, que é um outro assunto que promete render ainda nesse ano legislativo, tendo em vista as tentativas dos vereadores governistas de barrarem a CPI, né, tanto isso na Justiça, tanto que o STF deu uma decisão que o Cláudio Nogueira falou no início aí, permitindo a permanência da CPI da educação. São duas coisas que estão sendo colocadas por parte dos governistas, a questão do Marquinhos Bacelar muitas vezes não cumprir o que está dentro do regimento, né, e aí quando ele arquiva 3 CPIs para colocar a educação na frente, é quando começa todo o questionamento da base, porque eles alegam que sequer os recursos apresentados foram levados a plenário, então tem a questão regimental que vem sendo colocada. Mas também tem essa questão da investigação da CPI, que toda CPI, quando tem um número suficiente para ser aberta, ela é considerada legítima. Como que você vê esse impasse entre a questão dos vereadores, dos governistas quererem que a CPI não vá à frente,
por conta de questões regimentais, e, por outro lado, né, os vereadores da oposição do Grupo dos Bacelar defendendo que ela é legítima. Como que você vê essa questão? Olha, Rodrigo, eu governei essa cidade de 93 a 96. Os 3 primeiros anos meus foram aprovados no Tribunal de Contas e na Câmara de Vereadores. Quando chegou o ano de 96, e que aí é submetido ao Tribunal de Contas no ano de 97, e quem envia é o prefeito que foi eleito, no ano de 97, o prefeito da época, o Garotinho, ele junto com a Câmara, eles abriram uma CPI contra o último ano do meu governo. Vasculharam de cabo a rabo todos os setores do meu governo. Produziram um relatório enorme, enviaram para o Ministério Público, enviaram para o Tribunal de Contas, enfim, cumpriram a parte deles. Tudo absolutamente ficou provado que foi uma jogada política que em nada daquilo eu fui condenado. 7 anos depois, parece conta de mentiroso, a minha conta veio aprovada do Tribunal de Contas. Quem era o presidente da Câmara na época, quando a conta chegou lá, era o Nelson Naim, o irmão do Garotinho, o prefeito era Arnaldo Viana, eram 21 vereadores. Quem tinha aberto a CPI, doutor Edson Batista, que hoje presidiu a CPI, na época do meu governo, e aí a Câmara, eu fiquei sentado lá para esperar para ver o resultado do que o Tribunal de Contas havia enviado para a Câmara de Vereadores. Os 21 vereadores aprovaram o meu último ano de governo. Portanto, não teve nenhuma condenação, e o doutor Edson, nesse dia, desceu lá do plenário e veio falar comigo assim: prefeito, você não está aborrecido comigo porque eu presidi a CPI, não. Porque a CPI não é acusatória, é investigatória. E o tribunal mostrou que não existia nenhum ilícito da parte do seu governo. Eu falei, sem problema nenhum, Edson, eu compreendo isso perfeitamente. Então, quem tem medo de CPI é quem tem culpa no cartório. Eu parto desse princípio. Eu estou falando pelo meu exemplo. Quem tem medo de CPI tem culpa no cartório. Agora, mais importante do que a CPI é a gente debater a educação de campos. O Marcelo Félix, secretário de Educação, um bom secretário, preparado. Eu conheci Marcelo menino, estudante ainda do ensino fundamental, bom, qualificado. Agora, nós precisamos avançar na educação de campos, e é isso que os vereadores e o executivo precisam compreender. Avançar na educação de campos. Como se faz isso? Nós tínhamos que já ter esse plano de metas, no meu ponto de vista, de reformar todas as escolas e creches do município de Campos, que chegam a 230, 235 escolas e creches. Nós temos que colocar laboratório de informática em todas as escolas municipais de Campos, porque é a ferramenta atual, a ferramenta não é do futuro, não é atual, atualíssima. É inovação, é tecnologia, é TI. Isso é fundamental que tenhamos laboratório. Agora, não fazer o que o governo de São Paulo fez. Querer substituir os livros didáticos por computadores, por smartphones, porque isso já retrocedeu. A Finlândia, que é um dos IDHs um dos maiores do mundo, já retrocedeu, que começou assim na escola lá, só com computadores, e voltou aos livros didáticos. A Suécia acompanhou, porque isso está emborrecendo o nosso jovem, vou só lidar com a tecnologia. O nosso cérebro está ficando mais preguiçoso, porque a gente não precisa fazer conta de calcular, a gente não precisa fazer conta de somar. Então, essa escola que a gente precisa ter. Nós temos que avançar numa escola de tempo integral. A escola de tempo integral, vocês podem falar, mas, Sérgio, como faz? É cara.
nós temos que chamar o governo do Estado, o prefeito tem que chamar o governo do Estado, chamar o governo federal para essa parceria. O presidente Lula já acenou com esse princípio, com essa filosofia que ele pretende implantar no país. Então nós temos que cobrar. O Campos é um polo regional, Campos é um município de destaque no interior do estado do Rio de Janeiro. Nós temos que ter uma escola, nós temos que ter várias escolas de tempo integral para essa meninada ficar o tempo todo na escola e não ser recrutada pelo tráfico, não ser recrutada pela vadiagem. Essa meninada ficar ocupada o dia todo. Então é essa escola. O prefeito da cidade, ele é o líder da cidade. Quando a gente delega o voto ao prefeito, a gente diz para ele, olha, lidera a gente. E aí ele tem que, determinadas discussões, levantar as questões, como eu fiz. Eu fiz com relação ao heliporto do Farol. Os petroleiros embarcavam na Petrobras, lá em Macaé. Eu fui com a minha equipe técnica, mostrei ao superintendente da Petrobras, lá em Macaé, disse para ele, se nós colocarmos o heliporto aqui na praia do Farol de São Tomé, e os helicópteros vão diminuir o tempo de voo e vai ser mais seguro para aqueles que estão embarcando, que vai ser um voo mais curto. Eles entenderam que aquilo ali era verdade, aí eles falaram, prefeito, nós vamos fazer, agora o senhor doou a área, doei 180 mil metros quadrados, e está lá o heliporto que gera emprego e renda e crescimento naquela região da Baixada. Eu, numa luta com a sociedade civil de Campos, nós trouxemos o gás para Campos. Um absurdo. O gás ia para o Rio de Janeiro. Campos, na minha época, era o maior produtor de petróleo do país e não tinha o retorno do gás encanado. Cobramos da Petrobras, a Petrobras trouxe 91 quilômetros de duto de 6 polegadas, investimento de 10 milhões de dólares. E no meu governo já tinha gás, começou nas cerâmicas, entrou em outras indústrias e agora entrou nas residências. Naquela época não existia esse pensamento, esse debate da energia eólica, das energias alternativas. Então, eu acho que o prefeito ele tem que ser esse mobilizador, esse catalisador dos problemas da cidade, do que é importante a gente unir. Nós temos que ter o princípio básico da união, unir Câmara, unir governo do Estado, unir governo federal, e vamos resolver o problema de um município que é o polo regional, é um município que é o destaque na comunicação, que é o destaque na educação, é o maior município do interior do Estado do Rio de Janeiro e que precisa figurar no seu lugar de destaque. É essa compreensão, é isso que nós temos que levar, essa mensagem para a população e para os governantes, para que eles compreendam isso. A escola tem que ser tempo integral, a escola tem que ser valorizado o professor, a escola tem que ter o laboratório, a escola tem que ser todas reformadas e vamos ver de que forma nós queremos caminhar e encaminhar essa escola e essa criançada. Qual é o segmento? TI, programadores, desenvolvedores, que são as profissões do momento, ofícios técnicos também, que a gente precisa muito no Porto do Açu. Temos que ter essa conexão com o Porto do Açu, escola Porto do Açu, entendeu? Geração de primeiro emprego através do Porto do Açu, porque o Porto do Açu está lá em São João da Barra, mas por aqui passam mais de 200 caminhões pelo nosso território, passam mais de 200 caminhões carregando minério de ferro, cobre, bauxita, e eles passam na nossa pavimentação, eles danificam o nosso pavimento. Então nós temos que ter essa conexão com o Porto também tem que investir em Campos e não só em São João da Barra. Então eu acho que é esse o pensamento que a gente tem que ter, um pensamento altivo, um pensamento diferente do que está estabelecido aí, dessa guerra de Câmara com o Executivo, de Executivo com Câmara e o povo saindo prejudicado. Sérgio Mendes, você fala em união, eu fiquei curioso agora. Como é que seria unir Garotinhos e Bacelar? Como é que em torno de proposta, Peraí, deixa eu concluir aqui, Sérgio, só um instante, por favor. Não, sem problema. Era o mesmo, talvez na mesma proporção. Como é que seria unir Sérgio Mendes e Garotinho na década de 90? Seria isso ou não? Não, olha, sem problema nenhum, sentaria hoje com o Garotinho para discutir o desenvolvimento socioeconômico de Campos. Entendeu? Eu acho que hoje nós estamos muito mais amadurecidos
e é por isso que hoje me coloco nessa posição que vocês sabem aqui, como pré-candidato. Nós estamos muito mais amadurecidos, muito mais equilibrados, muito mais conscientes do nosso papel. Agora, o que é bom para Campos, se precisar sentar com A, B, C, D, E, qualquer pessoa, vamos sentar, vamos debater o bom debate, sem briga, sem intriga, sem fofoca, sem despedice. Vamos debater o bom debate e ver de que forma nós podemos avançar. É dessa forma que a gente tem que se comportar na política de Campos, é o que eu penso. Sérgio, acho que Cláudio perguntou como é que seria nos anos 90, não hoje. Eu não quis interromper. Mas nos anos 90 eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. E esses meninos aí que estão aí, que estão aí, o Vladimir, o Marquinho Bacelar, essa meninada nova que está aí, tem que ter essa compreensão. E aí, o que falam muito? Faltou os cabeças brancas no governo de Rafael. Falta ouvir também as pessoas que têm maturidade, que têm experiência, que passaram por esse processo de governança, que erraram. Errei muito, eu não fiz tudo certo, não. Errei demais também. Agora, hoje, com o tempo, com as observações, depois eu fui presidente da Codenca, depois fui assessor do deputado Ponte Pitangui, então eu tive toda uma trajetória de luta, de debate, e de entendimento, hoje de compreensão de que nós precisamos de harmonia no município de Campos, e aí trazer todos os atores, sejam de que partido for, para o bem comum da nossa cidade. É esse o princípio básico. Sérgio, sim, mas a pergunta de Nogueira foi como é que seria nos anos 90. Porque nos anos 90... Não, nos anos 90 nós brigamos mais. Deixa eu dar a pergunta. Claro. Nos anos 90, né? Quando você e Garotinho tinham uma idade parecida a que tem hoje Vladimir e Marquinho, e Rodrigo, e Caio, e Rafael. A pergunta foi essa pergunta, não foi, Nogueira? Exatamente, eu comecei a interrompê-lo aí. Mas eu respondi. Mas eu respondi. Respondeu que hoje você senta. Tá bom, mas aí hoje o Garotinho pode passar isso para Vladimir, que é filho dele, eu posso passar isso para a oposição, que sou oposição, entendeu? Que a gente precisa dessa maturidade, que esse reme-reme, que essa briga, que essa puxada de corda, cabo de guerra para lá e para cá, isso não acrescenta para a cidade, isso não agrega. É isso que a gente tem que entender. Então, nós temos que ter esta compreensão para avançar Campos, para fazer com que essa cidade seja uma cidade melhor para todo mundo, que seja uma cidade melhor e que tenha assistência social para todos, em que tenha desenvolvimento econômico para todos. É esse o pensamento. Eu, lá atrás, porque fui acusado fizeram uma série de acusações infundadas, dizendo que eu roubei a prefeitura, levei 4 milhões para casa. Então, eu processei o Garotinho. E agora, no ano 2022, ganhei em última instância no Supremo Tribunal Federal por danos morais, e essa ação está em execução, deve estar em torno de R$500 mil. Então, absolutamente nada foi provado contra mim, não tem nenhum processo condenatório contra mim. Então, agora, a gente pode passar hoje, e cabe a gente, mesmo que haja o ímpeto juvenil, haja o ímpeto jovem, essa coisa do próprio prefeito Vladimir, do próprio Marquinhos Bacelar, eu acho que a gente tem que passar um pouco na nossa experiência, e a gente tem que, eu acredito naquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quando a gente fala as coisas por bem, com o tempo essas coisas vão permanecer e eles vão refletir em cima disso que a gente está falando. É o que eu penso. Ok, Sérgio, só faço um adendo, com base na realidade que a gente viu aí em todas essas crises. Se Marquinhos e Rodrigo fosse ouvir Marco Bacelar e se Vladimir fosse ouvir Garotinho, os cabeças brancas, a coisa estaria muito pior do que está agora. E os dois da rede social, pelo amor de Deus, hein? Eu acho um erro. Isso aí é lamentável, esse tipo de comportamento, essa briga, eu acho que Campos precisa vencer essa etapa, precisa virar essa página. Nós precisamos inaugurar um novo tempo nessa cidade, um tempo que pague a harmonia, um tempo que pensar no crescimento dessa cidade, pensar diferente, agir diferente. Eu acho que é por isso que nós temos aí algumas pré-candidaturas de oposição. Essa semana eu tive com o Jefferson Azevedo, tomei um café com ele na segunda-feira e disse para ele: Jefferson, nós temos que
Nós temos que mostrar para essa cidade que tem alternativa, que tem gente que pensa diferente, que quer uma coisa diferente, que não quer briga, entendeu? Eu acho que é esse o sentimento que deve prevalecer na hegemonia da população de Campos. Se me permite, eu queria, como eu insisti na pergunta do Nogueira, eu queria insistir na minha pergunta inicial. São 7h38 também, a gente tem que encerrar o bloco. Eu perguntei a você falou assim, como você acha que deveria ter sido feito na Lua. Mas eu perguntei a você sobre o que de fato houve, né? E falei, você falou você citou você e o Jefferson. O Buchaú também esteve aqui e falou, o Buchaú também. Uhum. Pelo Novo falou que a tática da oposição foi um tiro no pé, um tiro de canhão no pé. A expressão dele foi um tiro de canhão no pé. Ele classificou o que houve, não como deveria ser, o que houve. Um tiro de canhão no pé. Essa impressão que eu abri a entrevista falando, expressão minha, que colhi de uma unanimidade de crítica à Câmara, à presidência da Câmara, a condução disso pela Câmara, em 20 dias da FONA, unânime. É uma enquete que não tem valor estatístico. A gente vai saber isso agora em março, que vai vir pesquisa aí. A gente vai saber, se medir, sobretudo se medir por zona, né? A gente vai saber como é que foi. Mas vão pegar, quer dizer, o Buchaú ainda é um camarada que é político, né? Como você de oposição. Vou pegar um cientista político como um Hamilton Garcia, né? Professor da UENF, que não tem, né, nenhuma ligação com partido político nenhum. Ele colocou aqui, na época da Lua, é necessário que o Poder Legislativo tenha maior qualidade. O espetáculo que a gente viu foi meramente de embate político, na disputa de oligarquias, por conta do calendário eleitoral. Isso beira mais a chantagem política. Como é que você vê? O que houve, não como deveria ser? Olha, o que eu vejo é o que a população ficou. Eu fiquei apreensivo com esse cabo de guerra, onde a Câmara, a oposição puxava para um lado, a prefeitura puxava para o outro, e aí tensionando a sociedade, onde as instituições filantrópicas que precisavam do recurso, os hospitais contratualizados precisavam de recurso, o cartão Goitacá precisava de recurso. Ficou uma tensão que eu achei desnecessária. Eu vou dar o exemplo do meu governo. Eu governei o primeiro biênio com Paulo Feijó, presidente da Câmara, que era oposição PSDB. O único problema que eu tive com Paulo Feijó, com a Câmara, foi que abriu uma CPI contra o governo de Garotinho. Foi o único problema. Com relação ao meu governo, zero problema. No segundo biênio, no último biênio, era o saudoso Edson Coelho dos Santos, que depois ele faleceu no final do biênio dele, e aí o Sivaldo Abílio era vice-presidente, assumiu a presidência. Não tive zero problema com a Câmara. Então, eu acho que é uma questão de dialogar o executivo com o legislativo. Olha, no meu governo, você pode estar certo que o nosso diálogo era um diálogo muito aberto e era um comportamento diferente desse que a gente está aí. Eu tinha na Câmara, Luiz, 21 vereadores, 17, 18 votos. Eu só nunca tive unanimidade de votos, porque o Antônio Carlos Rangel, que era do PT, e aí, por ser oposição ao governo, aquela oposição radical, ele sempre votava contra. Mas eu já cheguei a ter 20 votos. Por quê? Por causa do diálogo, do entendimento. Agora, não adianta. Eu acho que essa tensão foi ruim para a população de Campos. Eu acho que não tem derrotado nem vitorioso nessa história. Eu acho que tem que mudar essa história a partir de um orçamento democrático, participativo e conforme eu coloquei para vocês desde o início. Não, que é um orçamento participativo seria um avanço, não tem a menor dúvida. Agora, que houve derrotado e houve vitorioso, houve. E para não ficar na opinião, vamos saber quando sair pesquisa. Que houve. Isso não independe de opinião. É estatística, é número. Claro. Vamos saber se a pesquisa se movimentou. Não houve, a pesquisa não se movimentou. Não houve movimento.
Se movimentou, aí a gente vai saber para onde, né? Agora, essa coisa que o Hamilton Garcia diz, professor da UENF, cientista político, que beirou a chantagem política, você concorda, discorda, por quê? Eu acho que... Bom, se o debate foi em cima de mudar alguns pontos do orçamento, de carregar recursos mais numa área do que na outra, colocar mais recursos da educação, é um debate altivo. Não vejo por que não sentar à mesa, não negociar, não readequar o orçamento, entendeu? Agora, eu não sei o que foi conversado lá dentro do SESEC, lá dentro da sede do governo. O que eles conversaram lá dentro. Agora, se foi com esse propósito, e pelo menos eles externaram isso publicamente, achei que foi um ganho assim, ínfimo da oposição na questão da mexida do orçamento, achei que ganhou praticamente nada, porque se carregasse mais no orçamento da educação, mais no orçamento da saúde, ou habitação popular, ou coisas que são mais prementes, mais urgentes, mais importantes, tudo bem. Agora, eu vi lá alguns detalhes que não achei com tanta significância e achei que não precisava dessa guerra toda, não precisava dessa briga toda. Bom, são 7h44, meu caro Sérgio Mendes e a bancada, Rodrigo, Aloysio, você que está nos acompanhando, precisamos fazer uma pausa rápida, é um intervalo bem ligeiro, só para a gente voltar aqui para o segundo bloco e aí seguir essa conversa falando sobre outros temas, outros assuntos, como por exemplo a avaliação sua sobre os erros, virtudes também do Vladimir e da Câmara Municipal. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Próximo bloco são 7h45 em Campos, com 25 graus neste momento. O Folha no Ar tem o oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Tem agora nesse intervalo aqui, gente, uma dica dos especialistas, dos consultores, né, em investimentos da Nauta XP Investimentos. Sempre uma dica valiosa e importante, aquele pulo do gato, aquele segredo que ninguém fala. A equipe da Nauta XP revela para você. Confere aí, a gente volta a seguir com o Folha no Ar. Minuto Nauta XP.